Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline, né? E eu estou aqui, apesar de tudo, né? De todas as situações, eu estou muito feliz em poder retomar, né? As nossas atividades, certo? E eu estou aqui para explicar um pouquinho desse momento, certo? Com relação à língua portuguesa. De antemão, eu gostaria de dizer que a disciplina língua portuguesa, ela é dividida em 3 segmentos, né? Literatura, redação não, texto em si, né? Interpretação, gêneros textuais e a questão da gramática. Nós já tratamos de conteúdos relacionados à literatura. Eu lembro que eu fiz um cronômetrozinho, né, das escolas literárias, de como a gente iria estudar, né, falei um pouquinho a respeito. Não dei um segmento muito aprofundado, mas eu fiz isso em todas as minhas turmas. Além disso, nós tratamos a respeito da análise sintática, daquela questão do sujeito, do predicado, de verbo, de oração, de frase, enfim, de alguns conceitos de análise sintática, que isso também está no livro de vocês, né? No livro que vocês têm como acompanhamento aí do 3º ano. E também dividir nas turmas da manhã grupos, né, para a gente começar a trabalhar a questão da redação, especificamente a redação lá do Enem. Porém, não houve tempo, então a gente não tratou a respeito disso, né? Mas não se preocupem tanto. Dentro do meu cronograma está sim essa questão da redação, né? E fica também o recado para as turmas da noite, né? Estamos juntos nisso, pessoal. É algo novo, né? Não prevíamos. Mas eu tenho certeza que se cada um começar a se doar um pouquinho, a gente consegue sim chegar lá, certo? Vamos deixar de conversa, vamos para os nossos conteúdos, né? Vocês terão essa semana, como eu falei, dois videozinhos, né? Feitos por mim, certo? Então, já peço perdão, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo. Estou à disposição de vocês. E também quero dizer, pessoal, que estou com muitas saudades, né? Nós iniciamos, eu pensei em muitas coisas para esse ano, mas é assim mesmo, né? Nós estamos dispostos, certo, a enfrentar, né, essa batalha juntos. Então, só rapidinho aqui, ó, esse livrozinho, que é o livro do 3º ano, foi distribuída nas minhas turmas, mas se por um acaso você ainda não recebeu esse livro, você não teve acesso a ele, a escola está disponibilizando, certo, para aqueles alunos que ainda não pegaram. Você pode ir lá, dar o nome da sua turma, assinar a listinha e pegar o seu livro, porque vai ser importante nesse momento, ok? Vamos lá! Oi, meus queridos, voltando aqui, né, nós vamos falar a respeito da literatura e do pré-modernismo, e eu não estou com o microfonezinho do Silvio Santos não, né, tudo em prol de um bom áudio, eu espero que funcione. Então, pessoal, como eu estava falando, nós vimos esse conteúdozinho, certo, de forma bem superficial, então agora vocês vão poder entender um pouco melhor, espero, né, mas qualquer dificuldade pode entrar em contato comigo, ok? Vamos lá. O que foi, professor, esse pré-modernismo? Gente, eu disse a vocês que a literatura ela era dividida em escolas literárias, certo? A única diferença, né, em que em alguns momentos não serão chamadas necessariamente de escolas. O pré-modernismo é um desses momentos. E o que foi, de fato, o pré-modernismo? O pré-modernismo foi um momento dentro da história do Brasil em que alguns autores começaram a se revelar e se rebelar, né? Eles não estavam, digamos assim, conformados com a situação em que estava o Brasil e a situação em que estavam os artistas brasileiros. Mas se não é uma escola literária, se não é necessariamente literatura, por que a gente deve estudar? Galerinha, antes de mais nada, é um momento importantíssimo, né, dentro da arte. E além disso, nós temos a questão da linguagem, que é uma linguagem carregada
de literariedade, né? Uma linguagem figurada. Então os textos eles vão trazer essa característica em que só textos literários têm, certo? Então o pré-modernismo é esse anúncio a uma escola literária modernista que a gente vai ver futuramente, certo? Então iniciou-se aí no século XX, né, por volta de 1900 a 1922. Coloquei aí, ó, não constitui escola literária. É uma fase de transição, né, entre o que é tradicional, entre aquilo que a Europa estava trazendo e que as pessoas, os artistas estavam, digamos assim, enfadados, né, não queria mais aquela literatura tão influenciável assim, queria mais repercutir as questões sociais que permeavam a nossa sociedade, ok? E aí nós temos a denúncia da realidade brasileira, o regionalismo, né? E aí eu cito a questão do Nordeste. O Nordeste foi um momento em que o Nordeste começou a ser citado e falado dentro das obras. O caráter também é documental, certo? Eles queriam trazer uma identidade para o Brasil, né? Deixar as obras talvez com a cara do brasileiro, certo? E tinha, apesar de tudo, ainda a linguagem conservadora, ok? E aí, galerinha, nós temos alguns nomes importantíssimos. Eu estou voltando a esse conteúdo porque eu percebo que o Enem, né, ele vai cobrar esse conteúdo de vocês. Possa ser que não tenha nenhuma questão sobre esse conteúdo, mas até hoje as questões de literatura, elas irão envolver a questão aí modernista. Então é importante eu entender como se deu esse início, certo? Nós temos aí Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um jornalista, né? Ele foi enviado para Canudos em virtude de um jornal. Eu acabei esquecendo de falar anteriormente, pessoal, que o Brasil estava vivenciando muitas situações, como revolta da vacina, a Guerra de Canudos, a revolta da Chibata. Muitas questões históricas estavam, digamos assim, prevalecendo no Brasil, né? Então imagine, os artistas, os autores estavam tomados por aquela situação. Então Euclides da Cunha, né, ele foi, digamos assim, em busca da Guerra de Canudos para questões jornalísticas. Mas chegando lá, ele observou que não dava para falar, né, daquela situação, daquele povo, daquela realidade apenas com documento jornalístico, né? Então ele colocou aí, ó, situação de abandono e miséria do sertanejo, né, um ponto importante de Euclides da Cunha, do que ele falava nas obras. E foi enviado pelo jornal para fazer a cobertura à Guerra de Canudos. Temos a imagem, né, do dito cujo, do Euclides da Cunha. Em seguida, nós temos a grande obra dele, muito conhecida, né? Se você uma obra que eu indicaria para leitura, muito interessante, pessoal, Os Sertões, né, que vai refletir justamente a questão da Guerra de Canudos, né, essa luta social, e aí compreender e explicar o fato social, né, do que foi, mas de uma forma não tão jornalística assim, né, o determinismo, que é uma correntezinha lá da biologia, né, vai fazer, digamos assim, vai se fazer presente, né, porque vai justificar a divisão da obra em a terra, o homem e a luta, né? Então essa obra ela é dividida em 3 segmentos, né, em que ele vai narrar, ele vai contar características desses 3 segmentos. E a linguagem é sofisticada, certo? Então, embora os pré-modernistas quisessem também trazer algo novo, eles ainda estavam um pouco presos às informações anteriores, né? As tendências literárias anteriores do tradicional, da linguagem rebuscada, certo? Além dele, nós temos o Lima Barreto. Desculpem aí a falta do azinho, certo? Foi algum erro de digitação, mas o nome é Lima Barreto. Muito importante, né? Um autor que teve uma história muito triste também, certo? Ele foi rejeitado pela crítica oficial, né? Mas seguindo aí a ordem, o foco dele eram os subúrbios cariocas. Então
Então ele estava interessado, né, em trazer as favelas, em trazer o favelado, o negro, o negligenciado, certo, para as obras literárias. Então ele não queria mais, né, aquela literatura do vaso chinês, do arcadismo, não queria mais aquela literatura que não falava necessariamente a respeito da sociedade, né? Então ele também, né, teve uma grande importância para nesse momento de transição. O estilo despojado e coloquial, ele já começou a inovar mais ainda, né? Talvez seja por isso que ele tenha sido rejeitado pela crítica. E aí temos a imagem dele, né? E a imagem de uma das obras que também é excelente, Triste Fim de Policarpo Quaresma. É uma obra muito referenciada nos vestibulares, afora, no Enem. Então, se vocês tiverem oportunidade, né, já é um caminho de leitura, pode sim, né, escolher. Provavelmente essa obra está disponível na internet em PDF. Além disso, nós temos Monteiro Lobato. Não é o Monteiro Lobato necessariamente do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O mesmo autor, claro, mas nesse momento ele estava com uma visão totalmente diferente da construção da obra do Pica-Pau Amarelo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então aqui o foco dele era mais na situação de miséria e abandono das cidades do interior de São Paulo. Apesar de estar havendo toda aquela difusão, né, de que São Paulo era uma grande metrópole, um grande lugar para se morar, né, para construir, para ter riquezas, existiam as pequenas cidades esquecidas. Então ele começou a enaltecer isso dentro das obras. Jacatatu, gente, prestem atenção nesse nome. Esse carinha aí vai dar um trabalhinho, porque ele aparece em muitas questões, certo? É o símbolo do caipira, do preguiçoso, do que não está nem aí para nada, do que fica ali esperando que as coisas aconteçam, certo? Além disso, ele escreveu contos, né, com estrutura e linguagem tradicionais, conservador, né, do ponto de vista estético, diferente aí do Lima Barreto, certo, pessoal? E ele escreveu também um artigo contra o modernismo. Então percebam que era um momento muito louco, né? Alguns estavam sendo favoráveis, outros contra, mas justamente por isso ele ficou aí dentro desse momento de transição. Tem uma obra dele, A Negrinha, é uma obra bem assim conceituada, né, para a época, que ele vai trazer discussões acerca, né, também das mazelas sociais, que eu acabei não trazendo a imagem aqui, mas vocês podem fazer a pesquisa. Por fim, eu tenho Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é a pessoa, entre aspas, mais pessimista que eu conheço na vida, gente. Ele falava de morte, de cadáver, de podridão, né? Então ele tem a visão muito materialista da existência, certo? O pessimismo muito presente dentro da obra do Augusto dos Anjos, né? E ele tinha também um vocabulário cientificista. É importante destacar essas características do autor, ok? Então é isso, galerinha. Aí eu vou encerrar aqui, né? Mas vocês têm aí pela frente a leitura das páginas 38 a 49, né? Não é tudo leitura, tem muitas páginas que são atividades, então não é necessariamente essa quantidade de páginas toda, mas eu coloquei assim para não ficar colocando um monte de números aí para vocês, certo? Vocês vão perceber que tem muitas atividades que eu não estou cobrando nesse momento. A atividade que vocês irão realizar, eu vou colocar no Google Sala de Aula, certo? Eu percebi que vocês já tiveram acesso. Quem ainda não teve acesso, entrem na sala, né? Eu vou fazer um pequeno tutorial também para aqueles que ainda não conseguem entrar na sala. E para que vocês possam mesmo fazer as atividades. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Estamos iniciando aí, digamos assim, um novo projeto, né? Então vamos nos abraçar, entre aspas, vamos nos dar as mãos para que dê certo, ok? Um abraço e até mais.